A probabilidade de ser morto por um lêmure em um zoológico é muito baixa, mas não é inexistente. Em março de 2022, Ronnie Carroll entrou em um recinto de lêmures na Geórgia com seu filho Lawrence, de 17 meses, nos braços. De repente, um lêmure pulou na cabeça do menino, cravando suas unhas afiadas no rosto e no couro cabeludo. O pai conseguiu afastar o animal, mas não antes que o ataque deixasse o pequeno Lawrence com feridas profundas. O menino foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos lhe deram antibióticos para prevenir uma infecção. Embora o incidente tenha deixado cicatrizes permanentes, nos 9 casos a seguir, as pessoas não tiveram a mesma sorte. Mas, primeiro, como sempre, a cautela é recomendada. Em 3 de agosto de 1996, a expectativa era de uma tarde de verão como qualquer outra, cheia de sorvetes, crianças agitadas e pais gritando, "Não suba aí!". De repente, no entanto, um menino de 3 anos perdeu o equilíbrio enquanto se inclinava sobre o território dos gorilas na exposição Tropic World do Zoológico de Brookfield. Quando seus pais perceberam o que havia acontecido, ele já havia caído mais de 5 metros. O impacto na cabeça o deixou inconsciente quase que imediatamente. Sangue escorria de um corte profundo enquanto familiares e visitantes, horrorizados, gritavam. Enquanto isso, lá embaixo, 7 gorilas das planícies ocidentais se viraram para o barulho. E então, o inesperado aconteceu. Uma gorila de 150 quilos se aproximou do menino inconsciente. Seu nome era Bento Wa, uma palavra suahili que significa filha do sol. Bente tinha 8 anos e nunca tinha visto um humano em seu recinto. Por longos segundos, a multidão prendeu a respiração, sem saber qual atitude o animal assustado tomaria em seguida. Mas, para surpresa de todos, Bente aninhou suavemente o menino em seus braços fortes, o levou até uma porta de serviço onde os tratadores do zoológico puderam alcançá-lo com segurança, e em seguida, recuou. O menino foi retirado e levado às pressas para o hospital, onde foi tratado por uma fratura na mão e uma ferida profunda no rosto causada pela queda. Após o incidente, Betty se tornou uma sensação mundial. Seu ato de empatia apareceu em jornais, programas de televisão e até mesmo em vários talk shows. No entanto, nem todos os encontros com animais terminam em histórias comoventes, pois às vezes até as criaturas mais dóceis podem reagir agressivamente se sentirem ameaçadas ou muito pressionadas. Em 7 de janeiro de 2009, Zhang Xiao, de 32 anos, levou seu filho para visitar o zoológico. Um menino de 5 anos foi ao zoológico de Pequim para ver pandas pela primeira vez. A criança, agarrada a um brinquedo, sorria com entusiasmo até que, de repente, ele escorregou de suas mãos e caiu no fosso do recinto. O menino começou a chorar inconsolavelmente e, como qualquer pai amoroso, desesperado para salvá-lo, Zhang pulou a barreira para resgatá-lo. Ele caiu quase 3 metros dentro do espaço fechado, sem perceber que um urso panda macho de 110 quilos chamado Gu o observava atentamente. Em um instante, Gu se lançou sobre ele. Ele apertou suas mandíbulas em torno da perna de Zhang, afundando seus dentes profundamente no músculo até o osso, e depois agarrou a outra perna. Os tratadores do zoológico entraram correndo com varas, tentando desesperadamente libertar o panda, mas quando conseguiram tirar Zhang, ele tinha as 2 pernas destruídas. Tudo isso sob o olhar atônito de seu filho. Finalmente, o zoológico cobriu os custos das cirurgias iniciais de Zhang, mas se recusou a oferecer uma compensação adicional. Afinal, ele mesmo havia entrado no recinto de um animal potencialmente agressivo com um histórico conhecido de ataques. Em 2006, Gu mordeu um homem bêbado que havia subido em sua jaula e tentava abraçá-lo. Um ano depois, ele atacou um jovem de 15 anos, deixando-o com ferimentos graves. E embora esses incidentes com Gu pudessem ter sido facilmente evitados se não fosse pela imprudência humana, o caso a seguir não foi um acidente, mas um ato cuidadosamente e deliberadamente planejado. Em uma manhã de maio de 2016, Franco Farata escreveu uma carta cheia de reflexões sobre Deus, a redenção e o sacrifício, com esboços de leões nas margens. Levando-a no bolso, ele caminhou sozinho pelo Zoológico Metropolitano de Santiago. No começo, ele parecia apenas mais um visitante comprando seu ingresso para ver os animais, mas o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Farata subiu em uma plataforma restrita sobre o habitat dos leões. Ele tirou toda a sua roupa e gritou para a multidão atônita: "Deus me protegerá. Este é o meu destino."
E então ele pulou diretamente para a toca dos predadores. 2 leões adultos, um macho de 200 quilos e uma fêmea de 140 quilos, se aproximaram do intruso com curiosidade cautelosa. No começo, eles apenas o observaram, mas no momento em que Farata levantou os braços e gritou, tudo mudou. O macho foi o primeiro a atacar, envolvendo suas patas fortes em torno do corpo de fruta e mordendo seu peito. Segundos depois, Farata cravou os dentes na perna. Com uma força de mordida de quase 1000 libras por polegada quadrada, 3 vezes maior que a de um pitbull, suas mandíbulas rasgaram pele, músculos e tendões. Preso sob eles, Farata não teve como escapar. Enquanto isso, os tratadores do zoológico tentaram de tudo para parar o ataque. Borrifar água com mangueiras, jogaram pedaços de carne para distrair os leões e até mesmo administraram dardos tranquilizantes. Mas nada funcionou, e como se a situação não pudesse piorar, um dos dardos atingiu o próprio Farata. Finalmente não restou outra opção a não ser salvar sua vida. Os tratadores foram forçados a atirar nos 2 leões. Farata foi arrastado para fora, mal respirando, com o corpo coberto de feridas profundas e a mente alterada pelo tranquilizante. No entanto, ele conseguiu sobreviver. Mas em vez de se sentir aliviada, a multidão lamentou a morte dos 2 leões saudáveis e socializados, mortos porque um homem decidiu entrar em seu habitat e chamou seu ato de destino em sua carta de despedida. Incrivelmente, este não foi o único caso de alguém que se jogou deliberadamente nas garras de um predador. Na Sexta-feira Santa, 10 de abril de 2009, Mandy Kay, de 32 anos, chegou sozinha ao zoológico de Berlim. No entanto, em vez de observar os animais ou tirar fotos, ela se esgueirou pela cerca, abriu caminho entre arbustos espinhosos e escalou o muro do recinto dos ursos polares. Pouco depois, durante a hora da alimentação, ela deu um salto repentino. Ao se chocar contra a água fria, 4 ursos polares adultos viraram a cabeça. Em um instante, um deles se lançou sobre ela, cravando as mandíbulas em seus braços e, posteriormente, em suas costas. Mandy gritou, se contorcendo no fosso ensanguentado enquanto a multidão entrava em pânico. Poucos minutos antes, ela pensava que não tinha mais nada pelo que lutar, mas agora se agarrava à esperança de um milagre. Os tratadores do zoológico agiram rapidamente, jogando pedaços de carne para atrair os ursos e aros salva-vidas para Mandy. Após várias tentativas desesperadas, eles conseguiram tirá-la. Ferida, sangrando e com pouca força para continuar viva, Mandy foi levada às pressas para o Hospital Vertov. Seus braços, pernas e costas estavam destruídos por feridas profundas, mas milagrosamente ela sobreviveu. Após o incidente, a opinião pública se dividiu. Alguns a criticaram por sua imprudência, enquanto outros consideraram que ela estava consumida pelo desespero. Enquanto isso, um representante do zoológico se recusou a instalar novas barreiras, resumindo a situação com uma única frase sombria: nenhum muro para aqueles que estão determinados a cair. E de certa forma, ele estava certo. Como às vezes o perigo espreita a poucos centímetros da cerca, como o caso a seguir demonstraria, Joanne Camben não era apenas mais uma visitante do zoológico Darling Downs. Ela era praticamente parte dele. Sua irmã era coproprietária do santuário familiar na zona rural de Queensland, e Joanne havia passado anos percorrendo suas trilhas e tratando os leões como velhos amigos. Mas em 6 de julho de 2025, a amizade se deparou com um instinto animal. Naquele dia, o zoológico estava fechado ao público e apenas o pessoal se movia em silêncio por suas instalações. Joanne teve acesso antecipado para observar a rotina matinal dos leões, que incluía limpar seus recintos e preparar sua alimentação. Enquanto os tratadores colocavam uma leoa em um curral, Joanne se inclinou para vê-la mais de perto. Muito mais perto do que o pessoal treinado deveria estar. Em um instante, a leoa se lançou sobre um estreito vão entre as grades. Suas garras se prenderam na manga de Joanne e suas mandíbulas se fecharam sobre seu braço. Joanne gritou de dor quando, em questão de segundos, a leoa esmagou seus ossos e quase rasgou sua carne. Os tratadores entraram correndo usando ferramentas de emergência para resgatá-la. Joanne, ainda consciente, foi arrastada para um lugar seguro com o braço mal preso. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital Princesa Alexandra, em Brisbane, onde os cirurgiões lutaram por horas para salvar sua extremidade. No final, infelizmente, a única opção era amputá-la acima do cotovelo. Semanas depois, durante sua recuperação, Joanne nunca culpou a leoa. Ela simplesmente afirmou que a leoa estava apenas sendo ela mesma. O
O zoológico, por sua vez, imediatamente reforçou os protocolos de segurança, aumentando as barreiras, colocando avisos mais claros e restringindo o acesso do pessoal durante as transferências de grandes felinos. Afinal, como se pode proteger ainda mais as pessoas quando cada passo já grita: não se aproxime demais? E, no entanto, o próximo homem ignorou esse aviso, apesar de ser funcionário do zoológico. Em 29 de dezembro de 2021, uma chamada para o 911 foi recebida através das linhas de emergência em Naples, Flórida. Me ajude. Me ajude. Estou no zoológico de Naples. Por favor, me ajude. Estou no zoológico de Naples. Ok, o que está acontecendo? Estou sendo atacado por um tigre. Por favor, por favor, por favor. A pessoa que ligou era River Rosenquist, de 26 anos, um zelador que trabalhava em tempo parcial no zoológico de Nápoles. No entanto, naquela noite, em vez de limpar os andares como planejado, Rosenquist pulou uma barreira de quase 1 metro e entrou em uma área restrita, claramente sinalizada como apenas para pessoal autorizado. Em seguida, ele caminhou diretamente para o recinto de Echo, um tigre da Malásia de 8 anos, um dos poucos 200 que permanecem no mundo. Rosenquist enfiou a mão através da malha de aço, provavelmente para acariciar o animal. Nesse momento, Echo apertou sua mandíbula em torno do braço de Rosenquist e o arrastou mais para dentro da jaula. O homem gritava por ajuda, mas ninguém veio. Sozinho e em agonia, ele de alguma forma conseguiu pegar seu telefone e discar 911. Quando os agentes chegaram, Echo ainda segurava o braço de Rosenquist. E com a equipe de emergência do zoológico, os únicos que tinham tranquilizantes, fora naquela noite. Os oficiais não tiveram outra opção. Para salvar o homem, eles atiraram em um dos predadores mais raros do planeta. As autoridades classificaram o tiroteio como uma necessidade trágica, mas ativistas dos direitos dos animais e o público inundaram as redes sociais com tristeza e indignação, culpando não o tigre, mas o homem que exagerou em suas ações. No entanto, Rosenquist não enfrentou acusações, já que tecnicamente suas ações não violaram nenhuma lei. Obrigado por se juntar a nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, assinar e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esta história com seus amigos e nos diga nos comentários o que mais te surpreendeu.